E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje falaremos sobre energia nuclear. Quando a gente estuda energia nuclear, pessoal, a gente fala sobre dois processos aí que liberam energia, que é a fissão nuclear e a fusão nuclear. Primeiramente, vamos estar falando aí sobre fissão nuclear. A palavra fissão, ela significa cisão, quebra, fragmentação ou ainda divisão. Assim, a fissão nuclear indica a partição de um núcleo atômico pesado e instável, originando-se assim dois núcleos atômicos médios. Entenderam, turma? Fissão nuclear é a quebra de um núcleo atômico grande em dois núcleos atômicos menores. Como que é feita essa divisão? Essa divisão ocorre através do bombardeamento de nêutrons moderados que não possuem carga elétrica e assim vão conseguir penetrar no núcleo do átomo sem sofrer desvios. Então, pessoal, a fissão nuclear ela consiste no bombardeamento de núcleos atômicos pesados e instáveis. Assim, esses núcleos atômicos eles vão sofrer divisão, originando-se dois núcleos atômicos menores. E além dos novos núcleos atômicos que são produzidos, a fissão ela libera ainda nêutrons e uma grande quantidade de energia. Aqui, turma, tem a representação para a fissão nuclear. Observe que tem o nêutron e tem o urânio. Então, isso indica para a gente que está ocorrendo o bombardeamento do núcleo de urânio com nêutrons, que é característica da fissão nuclear. E vai estar originando ali dois átomos que apresentam núcleos menores, que vai ser o átomo de bário, 139, e criptônio, 95. Além ainda de estar gerando dois nêutrons e está liberando energia. Outra característica importante da gente estar falando sobre a fissão nuclear é que os nêutrons liberados eles podem, por sua vez, atingir outros núcleos de urânio, iniciando-se novamente o processo de fissão, que continua se multiplicando de modo espontâneo e rápido. Esse processo ele é chamado de reação em cadeia. Aqui, turma, tem uma imagem que esclarece bem esse processo de reação em cadeia. Aqui tem um átomo de urânio, ele está sendo bombardeado com nêutron, vai sofrer a fissão nuclear, ou seja, esse núcleo vai ser dividido em dois núcleos menores e vão ser liberados ali nêutrons, que vão estar incidindo em outros núcleos de urânio, que vão estar sofrendo divisões e assim sucessivamente. Então, esse é o processo chamado de reação em cadeia. Agora falando sobre fusão nuclear. A fusão nuclear consiste na união de átomos que apresentam núcleos leves e resulta em um átomo com um núcleo mais pesado. Turma, esse processo ele acontece no Sol, onde submetidos a uma temperatura bastante elevada, o deutério, H2, vai estar reagindo com o trítio, H3, que são isótopos do hidrogênio, e eles vão estar se unindo. Desta união vai resultar a liberação de uma grande quantidade de energia, e assim vai ocorrer a formação do hélio. Aqui tem a representação para essa reação. Aí observem que tem o deutério reagindo com o trítio, produzindo ali hélio, liberando nêutron e também energia, certo? Então, esta é a característica da fusão nuclear. Fusão nuclear simplesmente consiste na união de núcleos leves, onde vai se originar ali um núcleo mais pesado. Bem tranquilo, né, turma? Observe ainda, turma, a importância da fusão nuclear. É devido à fusão nuclear que no nosso planeta existe vida, porque o Sol libera energia. Se não fosse essa liberação de energia, muito provavelmente no nosso planeta não existiria vida. Agora falando sobre energia nuclear. A forma mais comum de se obter energia nuclear é por meio da fissão nuclear, porque a fissão ela não exige condições extremas como a fusão. Então, torna mais viável fazer a fissão do que a fusão. Se for liberada lentamente em um processo controlado, a energia é liberada na forma de calor e vai ser utilizada nas usinas nucleares. Atualmente, pessoal, o elemento químico mais utilizado na produção de energia nuclear é o urânio. E o Brasil ele apresenta uma das maiores reservas mundiais desse minério. Aqui vocês podem estar observando a uranita, que é um mineral que apresenta o urânio. Aí, turma, vamos estar falando aqui brevemente como que funciona uma usina nuclear. Uma usina nuclear ela é um sistema onde vai estar ocorrendo ali a reação de fissão. Essa reação ela vai estar acontecendo em cadeia e vai liberar uma grande quantidade de energia, que vai ser utilizada como fonte de calor para estar fervendo uma água
E esse vapor ele vai estar acionando uma turbina geradora que vai estar produzindo eletricidade. É importante a gente falar ainda, turma, que o reator ele é montado de maneira que vai estar intercalando as barras de combustível, onde se encontra o material radioativo, com as barras de controle que vão estar absorvendo os nêutrons. Essas barras elas vão ter a função de estar diminuindo a velocidade dos nêutrons liberados nas fissões. Assim vai estar controlando ali o processo, certo? Então, assim que o reator ele for produzindo calor, pessoal, a água ela vai evaporando e a água ela segue aqui por uma turbina e assim acionando essa turbina ocorre a produção de corrente elétrica. Então, turma, essa é a explicação simplificada de como funciona uma usina nuclear. Agora vamos estar falando aí sobre a bomba atômica. Os interesses sobre fissão nuclear eles aumentaram muito durante a Segunda Guerra Mundial, devido à grande quantidade de energia que é liberada nesse processo. Aí, galera, um grupo de cientistas que foram liberados por J. Robert Oppenheimer, eles conseguiram construir a bomba de fissão, também chamada de bomba atômica. E a bomba atômica, turma, ela foi utilizada nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, que era uma bomba baseada na fissão de urânio 235. E essa bomba, ela causou grandes estragos nessas cidades aí. De maneira simplificada, turma, a detonação de uma bomba atômica funciona mais ou menos assim. As cargas de TNT, que são explosivos, explodem e assim vão estar forçando as massas atômicas a se juntarem, formando uma massa crítica, que vai penetrar numa fonte de nêutrons, dando início a uma reação em cadeia com uma liberação extremamente grande de energia e de radiação. Aí, durante muitos anos, as cidades de Hiroshima e Nagasaki sofreram as consequências da radiação residual das explosões. E esse fato alertou o mundo sobre o poder nuclear, o poder que as bombas atômicas têm. Dizem, né, turma, que se surgir uma terceira guerra mundial, com certeza vai ser uma guerra nuclear. Vai ser uma guerra onde vão se utilizar muitas bombas atômicas. Agora vamos falar aí sobre as vantagens e as desvantagens da energia nuclear. Vamos falar sobre vantagens. A energia nuclear não libera gases do efeito estufa, exige uma pequena área para a construção da usina, grande disponibilidade de combustível, apresenta pequeno risco no transporte desse combustível, pequena quantidade de resíduos e ainda a gente pode estar falando sobre a independência de fatores climáticos, como ventos e chuvas. Agora falando sobre as desvantagens. O lixo nuclear radioativo ele precisa ser armazenado em locais seguros e isolados. A energia nuclear ela é mais cara quando a gente compara com as outras formas de obtenção de energia e apresenta riscos de acidentes nucleares, como você já deve ter visto aí o acidente em Chernobyl. E a gente pode falar ainda sobre problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pelas águas de resfriamento dos reatores. Aí, turma, agora é com vocês. Peço que vocês façam os exercícios da semana 6 do PET volume 3. E se ficou com alguma dúvida, por favor, tirem essas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!